Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta aí com mais um vídeo. Esse vídeo sobre filosofia. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo então que dá sequência aí àquelas ideias que a gente vem tratando, tá? E que segue aí como referência bibliográfica esse livro muito bacana, muito legal. 50 ideias de filosofia que você precisa conhecer, do Bem do Pré, da editora Planeta, tá? Com essa corujinha bem simpática aqui na capa do livro. Pessoal, a gente vai nesse vídeo aí, eu acredito que esse vídeo vai ser um pouco menor que os outros, tratar de algumas questões, dar sequência a algumas questões que a gente está desenvolvendo aí nessas aulas, que dizem respeito à ética e à moral. Então, se você quiser saber aí a opinião, né, ver como que a gente está tratando isso, como a gente está expondo isso, dá uma olhada aí nessa playlist que está aí, Filosofia para o Terceiro Ano, como a gente vem trabalhando isso ao longo dessas aulas, tendendo aí mais uma vez, só para resgatar, a ideia do senso ético, né? O que é a ética nesses tempos que a gente vive hoje, como que a gente pode colocar e trazer um pouco dessas discussões que envolvem a ética, a moral, discussões que não são de agora, discussões que remontam aí lá ao período da antiguidade. Só que no momento como a gente, muitas vezes polarizado, muitas vezes em que as pessoas não toleram o outro, a gente tem que buscar entender as atitudes, né? Da onde parte as atitudes que as pessoas têm na vida, que é justamente aí os desafios da ética, compreender as ações humanas com as outras pessoas. Então, esse é o ponto que a gente quer chegar e desenvolver aí com vocês, e a gente está desenvolvendo, tá? Pessoal, o que a gente vai falar hoje aí trata então de algumas correntes aí dentro da filosofia. Se você pegar o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 15 desse livro aí que eu vou... Capítulo 15, isso aí, exatamente, tá? É um capítulo 15. Esse capítulo 15 desse livro, ele introduz aí algumas noções e algumas correntes, né, do pensamento ético. Então, por exemplo, esse capítulo, capítulo 15, ele vai discutir os limites e as imbricações entre as ideias de emotivismo ou subjetivismo moral, que ele chama o emotivismo, ele relaciona, ele fala né, emotivismo ou subjetivismo moral, como ele trata, e o que ele chamou de prescritivismo, certo? Então são duas coisas totalmente diferentes umas das outras e que envolvem essa discussão que a gente está trabalhando, que é sobre ética. Pessoal, essa base, né, emotivista do subjetivismo moral é uma base que foi desenvolvida por um filósofo que a gente já viu aí bastante, o filósofo escocês, chamado aí de David Hume. David Hume. Então o David Hume é um dos principais uma das pessoas aí, um dos pensadores que mais idealizou essa ideia do emotivismo. O que seria o emotivismo? O emotivismo, ele parte da ideia de que todas as ações das pessoas, dos indivíduos, elas, com relação às outras pessoas e as coisas que a gente faz, parte dos nossos sentimentos, dos sentimentos que a gente tem em si, com relação às outras pessoas. Então, parte aí de uma ideia do senso comum, que ele chama, que é o que a gente, né, as nossas atitudes são pautadas pelo senso comum, pela empatia, muitas vezes, que a gente tem com fazer alguma coisa ou com a outra pessoa, geralmente com a outra pessoa. E aí ele fala que a razão, nesse caso, ela não é levada em conta. A razão, ela é escrava das paixões. Então, essa é a conduta do David Hume quando ele trata, então, das nossas atitudes no dia a dia. Então, as atitudes, repetindo, elas estão sujeitas aos sentimentos. E a razão, ela deve ser o quê? Ela deve ser
deixada de lado. É uma discussão que está muito presente aí no século XVII. Tá? Então é uma questão que ele coloca. Por outro lado, o prescritivismo parte de um outro pressuposto. Qual seria o pressuposto do prescritivismo? Pessoal, o prescritivismo ele pressupõe a seguinte ideia. A moral, diferentemente do que falam os emotivistas, ela tem sim uma base racional. Ela tem sim uma base racional. E essa base racional é o que muitas vezes direciona o nosso pensamento, ou melhor, direciona a nossa ação com relação às outras pessoas. Então, o exemplo aí que é dado é o seguinte: quando você fala assim, não devo matar, você, sei lá, envolve uma discussão de trânsito, você tem uma arma, aí você pensa assim, tá, eu tenho uma arma, mas eu não devo matar. Essa ordem de não matarás, não deves matar, é uma ordem racional, de acordo com os teóricos que seguem essa visão prescritivista. Isso é racional. Então você não mata porque existe uma ordem que é dada e você vai seguir essa ordem. A ordem prescreve a sua ação nesse sentido, entendeu? Nesse sentido que é prescritivista. Então, o julgamento moral que muitas vezes a gente faz é um julgamento universal, de acordo com eles, com os prescritivistas. É universal. O que a gente faz para uma pessoa, a gente faz para as outras. O que a gente quer para uma pessoa, a gente quer para as outras. Essa é a ideia. E qual que é a diferença do prescritivista para o emotivista? O emotivista, né, o subjetivista moral, ele não debate, ele não pressupõe a discordância moral. Já o prescritivista, ele pressupõe a discordância moral, ele pressupõe um certo debate aí de tendências morais que as pessoas podem ou não seguir. Certo? Então, são ideias totalmente diferentes aí. Tá? Caminhando um pouco mais nesse sentido, da gente entender aí essas noções da ética, a gente dá um passo além para falar do consequencialista e do deontologista. Tá? Então, são ideias aí também diferenciadas. Consequencialismo e deontologismo. Pessoal, o que seria aí o consequencialismo e o deontologismo? Tá? Essas duas tendências, elas estão inseridas numa ideia maior de que os fins, muitas vezes, justificariam os meios. Então, determinadas ações que a gente faz no dia a dia, com relação às outras pessoas, elas justificam, né, o fim dessas ações, os meios justificam o fim dessas ações? O objetivo dessas ações? Então a discussão caminha nesse sentido. E aí, para um consequencialista, que é uma vertente do utilitarismo, as ações elas são vistas como meramente visando um fim determinado. Ser certa ou ser errada não importa, ou não importa. Não importam, né? Ser certo ou ser errada para as ações não importa. O que importa é o fim determinado. Então, por exemplo, tem lá pessoas que estão dentro de um balão. E aí, aquele balão está prestes a cair. Se for jogada uma pessoa de dentro daquele balão, o balão se estabiliza, volta a subir, e as pessoas que estão dentro dele, a maior parte das pessoas não morre. Para um consequencialista, isso é legal. Você pega uma pessoa, e joga ela lá de cima. A morte daquela pessoa tem um fim, um objetivo, que é salvar o resto. Isso é um consequencialista. Um consequencialista pensa desse jeito. E aí a ideia de utilitarista. Não envolve muito sentimento na decisão ética dessa pessoa, dessa tomada de decisão. Por outro lado, existe no caso aí também, como a gente está discutindo, o deontologista. Deontologista, cuidado, não é ortodentista e nem dentista, tá? É deontologista, que segue uma linha um pouco mais kantiana de se entender o mundo. Para o deontologista, essa pessoa que segue essa linha mais kantiana, a ação
ela não é vista como um meio para se chegar a um fim. Elas são certas e erradas em si próprias. Entenderam a diferença? Então, para um deontologista, pegar essa pessoa que está com sobrepeso a mais nesse balão e jogar é errado. Você não pode fazer isso. Você não pode jogar a pessoa. Por quê? Porque você vai matar aquela pessoa. E isso, essa ação de você matar outra pessoa, por mais que você salve as outras, para um deontologista é errada. Você não pode aí fazer isso. Então são concepções aí diferentes com relação às tomadas de decisão. Tá? Então são situações que pode parecer que não, mas são situações que a gente usa, né, na nossa vida real. Certo? Então a gente está acompanhando tudo isso que está acontecendo aí com essa pandemia, né, pessoas morrendo. Tá? A decisão é trazer ou não, ou melhor, deixar ou não as pessoas morrerem, muitas pessoas morrerem para o bem da economia, para salvar a maior parte. Será que isso é válido? Algumas pessoas vão morrer, como a gente escuta muitas vezes aí alguns comerciantes falando, não vem ao caso falar, mas algumas pessoas vão morrer, mas as outras vão garantir os seus empregos, vão trabalhar. Será que isso é certo? Para um utilitarista, para um consequencialista, beleza, tá certo. Para um deontologista, fala, não, tá errado. Você tem que preservar a vida de todos, não somente de um grupo. Certo? Então são discussões morais e éticas que a gente tem aí o tempo inteiro. Certo? Então essa é a ideia. E por fim, pessoal, falar um pouquinho de uma ideia muito interessante, aí que é o próximo capítulo, né? Que é a famosa máquina de experiências. O que seria essa máquina de experiências? Essa ideia da máquina de experiências, ela foi uma simulação criada por um estudioso aí norte-americano, estadunidense, chamado Robert Nozick. E a ideia do Robert Nozick, qual que era? Ele fez isso aí nos anos 70, né, 1974. Ele criou lá uma simulação tentando observar como seria simular cenários onde uma pessoa estaria com o cérebro dela conectado, como se fosse uma Matrix, né, com o cérebro dela conectado e usufruindo somente de sensações boas, de sensações que levassem ao prazer. Então, por exemplo, a pessoa se sentia um escritor famoso, a pessoa se sentia um astro do rock, a pessoa se sentia um jogador de futebol famoso. E aí, a conclusão que ele chega, né, nessa pesquisa que ele fez é a seguinte ideia: que por mais que a maior parte das pessoas, que essa simulação, essa máquina de experiências, muitas vezes levasse as pessoas a desenvolverem um pensamento bom, de prazer com relação às experiências que elas estão passando, a maior parte das pessoas se recusaria em viver nesse ambiente de simulação, para viver justamente o que? O mundo real, e tirar desse mundo real as experiências cabíveis nesse mundo real, que podem ser boas, prazerosas, na maior parte, e são também. No entanto, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, são experiências ruins, são experiências de fracasso, são experiências em que as pessoas, por mais que exista um fracasso, voltam a se recompor. Então, essa é a ideia. E a conclusão que ele chega é essa, que a maior parte das pessoas prefere viver aí o mundo real. Isso ele fez nos anos 70, né? A pergunta é, será que hoje é assim ainda? Será que hoje funciona? Eu tenho sérias dúvidas com relação a esse pensamento, a essa experiência que ele fez aí nos anos 70. Mas enfim. E essa experiência, pessoal, ela bate em cheio numa outra teoria utilitarista que havia sido proposta no século XVIII por esse pesquisador, por esse estudioso, vamos falar assim, com algumas aspas aí, que é um tal de Jeremy Bentham, um estudioso britânico. Depois eu vou falar mais dele com relação quando eu estiver falando de panóptico, tá? Eu vou falar um pouquinho mais do Jeremy Bentham. Mas para quem conhece essa noção do que é o panóptico, tá? É o cara que criou essa visão. Tem a ver lá com a prisão, com presídios, vários, o olhar, né? A torre central, observando todas as salas. É o mesmo cara aí do panóptico, tá? E o Bentham, né, que ele quer? Ele é um utilitarista também nesse sentido, tá? E ele fala que as ações elas devem ser ponderadas
e elas estariam ou certas ou erradas de acordo com o bem-estar, com o aumento ou a diminuição do bem-estar que ela causa nas pessoas. Certo? Então essa é a ideia do Bentham. Né? Então, se as ações causarem bem-estar nas pessoas, ótimo, beleza, são ações boas. Se as ações não causarem mal-estar, pelo contrário, são ações ruins. Né? Se assemelha um pouco com aquela ideia do consequencialista, né? Dos consequencialistas que também são utilitaristas, tá? Então, nesse sentido. E aí ele pressupõe, olha que interessante, ele achava possível fazer justamente construir uma base racional e científica, tá, que norteasse as pessoas, né, uma base racional e científica, uma base de dados, tá, que pudesse mensurar quais ações a maior parte das pessoas seguiriam e quais ações elas não seguiriam, de acordo de forma que as ações elas podiam ser comparadas e medidas, né? Então essa é a questão que ele coloca. Então é muito interessante essa ideia porque assim o Bentham, né? Ele tira a hierarquia, vamos falar assim, de algumas noções. Então, por exemplo, sei lá, uma música ruim, lixo, por exemplo, pode ser considerada boa para uma pessoa. E aí ela tem uma ação prática bacana, aumentou o bem-estar daquela pessoa e ela é tão boa quanto uma música, sei lá, uma música do Beethoven, por exemplo, que é quase unanimidade que é boa e está acima lá na cultura ocidental, uma música superior, uma música considerada uma música genial por todos. Então ele equivale aí, tanto ruim quanto bom, de acordo com a predisposição de uma determinada pessoa de assimilar aquilo ou não, tá? Pessoal, é isso, a discussão maior que a gente fez aí. Eu vou encerrar para não estender muito o vídeo, para não ficar muito grande, tá? Então a discussão que a gente faz é essa, tá? Depois aí, no final, tá? Depois eu posso falar um pouquinho. O utilitarismo do Bentham, ele foi então a todo momento, ele foi criticado por essa experiência aí do Robert Nozick. No entanto, depois, antes, tinha havido um outro utilitarista que ele melhora um pouco as noções do Bentham, né, que é o John Stuart Mill. Mas não é o caso falar, depois a gente comenta aí, tá bom? Para o vídeo não ficar muito grande, já está dando quase 18 aí. Pessoal, obrigado aí por assistir o vídeo, tá? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal e a gente vai sempre postar vídeo para vocês aí e a gente discute essas questões, tá? Um grande abraço, fiquem bem, isso aí, nos vemos. Ou melhor, vocês me veem. Tchau, tchau, valeu!